falando sozinho. Boa noite, pessoal, de novo, oficialmente. Hoje nós vamos para o nosso segundo dia de Connect, né? Com a participação da Artemis Fontana, arquiteta aqui de Bauru. Vou falar um breve currículo dela, né? Ela é arquiteta urbanista, atua no mercado há 22 anos, desenvolvendo projetos de urbanismo, arquitetura, interiores, no segmento residencial, comercial, educacional, corporativo e hoteleiro, né? Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Unesp, mestre e doutora pela USP e também desenvolveu parte do doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York. Na parte acadêmica, ela atuou como coordenadora de curso, professora nas áreas de História de Arquitetura e Projeto, pesquisadora da USP e autora de diversos artigos publicados em congressos nacionais e internacionais. Na prática do projeto, sua bagagem e repertório são expressas com sensibilidade, criatividade e intuição, construindo a cada dia algo novo. É responsável pelo escritório Artemis Fontana, Arquitetura e Interiores, que juntamente com a sua equipe propõe conforto e elegância para atender às expectativas de cada um de seus clientes, com especial atenção aos detalhamentos e acabamentos, inovação e sofisticação são um toque final em cada projeto. Então, eu queria agradecer imensamente a Artemis, né, que muito prontamente se colocou para falar aqui um pouquinho com vocês. Para mim, ela é uma das grandes referências aqui na cidade, né, em Bauru. A gente tem bastante contato, né, e uma profissional extremamente dedicada, muito mesmo. Só tenho elogios a falar dela, né? Então, espero que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho dela e entender também a forma, né, que ela desenvolve essas coisas e como ela trata tudo isso, tá bom? Obrigada, Artemis. Obrigada, eu que agradeço o convite. Nunca fiz isso, gente, aqui é uma aula online, né? Por muitos anos eu dei aula, 12 anos, professora da universidade, e eu nunca falei olhando para mim mesma, porque é isso que eu estou olhando aqui na tela, não estou vendo o rosto de ninguém, exceto do nosso querido tio Ed, Edmilson Queiroz Dias, que, acreditem ou não, foi meu professor na Unesp. Quando a gente tinha aula de desenho, detalhava à mão o parafuso, né? 5º ano, a gente lá desenhando. Tio Ed já era meu professor. Então, assim, todo respeito e admiração por você, Edmilson. Fico muito feliz de te ver aí sentado nessa sua carreira, né? Como professor, como mestre, educador. Queria conhecer um pouco das pessoas aí de Unilins, porque eu não os conheço. Então, deixo aqui meu abraço a todas as pessoas que eu ainda também não sei o nome exatamente, mas por meio do convite da Lá, eu prontamente falei, lógico, né? A gente trabalha no mercado e sabe quem é sério, e a Lá é uma das arquitetas mais sérias que eu conheço hoje em dia no mercado, porque ela não tem mais ou menos certo, ou tá certo ou tá certo. Então, ela não consegue trabalhar com uma coisa mais ou menos, e isso encaixa muito do jeito que a gente toca a empresa até hoje, né? Então, muito prazer, meu nome é Artemis Fontana, a Lá já fez todas aquelas coisas, né, que contam tanto que a gente já estudou, e hoje eu já estou com 22 anos de carreira. Quando eu fui corrigir esse texto, né, que a Lá me enviou, eu estava 19, daí eu falei, nossa, mas já são 22, então tudo passa muito rápido, e de verdade eu ainda lembro muito da minha parte lá da Unesp, que foi quando eu fiz a graduação, depois o mestrado que eu fiz em São Carlos, Escola de Engenharia, e depois FAO, USP em São Paulo, e ainda toda a parte que eu estudei fora do Brasil, que deixou a minha cabeça bem assim, pirada de muita coisa, e assim até hoje, e trouxe muito disso para a parte do escritório. Eu queria falar algumas coisas, e eu não sei se rola pergunta, né? Mas também estou disponível para responder qualquer coisa que venha colaborar com o curso e com o anseio dos estudantes todos que estão aqui por aqui, tá? Eu sei que hoje a gente está numa outra geração, uma geração 3D, uma geração SketchUp, uma geração render, uma geração visual.
E para essa geração, eu imagino que eu esteja falando agora, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a arquitetura, apesar de ser muito bonita, ela precisa ser muito precisa, porque senão ela não é exequível. E talvez o Edmilson, que seja numa geração um pouquinho, né, mais velha que eu, né, Ed? Vai entender exatamente isso que eu estou falando. Hoje é muito difícil a gente ter um estagiário no escritório. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em fazer um 3D bonito e depois elas não fazem ideia de como que isso vai ser executado. E nem se isso está dentro de norma e nem nada. A arquitetura é uma coisa que requer muito trabalho, do começo ao fim. E hoje, depois de 22 anos de escritório, o escritório tem ganhado um nome forte na cidade, fora da cidade. Por quê? Porque é um trabalho sério. Às vezes a gente acha que ele é só, esse sofá é bonito, esse tapete, por trás de todo um projeto que seja de urbanismo, de arquitetura de interiores, a gente precisa ter projeto, né? Eu falo que o TIC e o TECO tem que estar conversando, para que depois a gente entre e fale, nossa, como ficou bom, né? Como que isso surpreendeu a pessoa, como o TICO e o TECO estão conversando. Então, para isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês como a gente faz projeto aqui no escritório. Se vocês quiserem, eu dou um tour no escritório, porque agora não tem ninguém, então eu também posso explicar como as salas funcionam, o que vocês quiserem, tá? Eu estou, de fato, aqui para colaborar com o curso e falar da minha experiência como arquitetura, que é a primeira coisa. Nem todo mundo vai ser dono do seu negócio, e nem todo mundo deve ser dono do seu negócio, e nem todo mundo precisa ser dono de nada. Então, você tem que ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Se você for a pessoa que no escritório é responsável pela coordenação de projeto, você tem que ser o melhor naquilo. Se você for o cara que ama CAD e, sei lá, Revit, o que for, o software que você quiser, SketchUp, que a gente ama também, ou todos os outros de renderização, enfim, você vai ser o cara naquilo. Não necessariamente todo mundo vai sair da faculdade e vai ter o seu próprio negócio, mas isso não significa que você é melhor ou pior, né? Que é uma coisa que hoje a mídia social cria muito rapidamente. Então todo mundo se forma, põe o Instagram e põe SketchUp e não sei o quê, e faz uma imagem que você pode ser uma notoriedade na mídia social. Mas será que você é uma notoriedade na arquitetura, no que você estudou, no que você sabe fazer, naquilo que você se propôs a fazer a vida inteira? Então, nem todo mundo vai ser dono do seu negócio, e isso não é ser melhor ou ser pior. O que é ser melhor, para mim, é a pessoa ser compromissada, competente e eficiente naquilo que ela se propõe a fazer da melhor forma. E esse é o nível de cobrança que a gente tem aqui. Hoje a gente tem estagiário no escritório porque é muito difícil você encontrar esse comprometimento na geração de vocês. Eu não sei se só eu que sinto isso, mas eu acredito que não. A gente dei 12 anos de aula na universidade e já tem, acho que 8 anos que eu parei, né, Ed? São 8 anos que eu parei. Fui coordenadora do curso da Unip, depois do Edmilson, assumi a coroa dele, depois passei a coroa para o outro. E a gente foi somando. Hoje, eu vejo que a geração que eu dei aula há 20 anos atrás, 19 anos atrás, quando eu comecei a dar aula na Unip, é muito diferente da geração de hoje. E isso é normal. Isso é super normal. As gerações serão diferentes. A geração da minha filha, que tem 1 ano e 9 meses, vai ser muito mais diferente. Assim a gente vai, graças a Deus, caminhando. Mas o que é que essa geração de vocês tem que trazer para ser diferente da minha, da Laís, que é mais nova, né? Novinha. Depois de mim, depois do tio Ed, enfim, das escalas que a gente, aí 1900 e alguma coisa. Vocês têm que ser especiais, gente. Vocês têm que ser comprometidos. E vocês têm que trazer a tecnologia a favor disso tudo, mas de uma forma que isso seja exequível. É aí que eu acho que a gente não pode se perder. Então, por exemplo, eu fiz um SketchUp maravilhoso. Eu não, né? Vocês fizeram um SketchUp maravilhoso e um render fantástico. Que você vende o projeto na hora. Você vende. O cara fala, quero minha casa assim. Quando a casa acaba, você olha a casa e olha o render e fala, não é a mesma coisa. Não pode ser. Não tem nada a ver. E aí você fala, é porque o cliente mudou o projeto, é porque o construtor estragou. Não é, porque muitas vezes o desenho que você tem que colocar junto com esse 3D, que é o desenho que vai para a obra, que é o executivo arquitetônico, quer seja em qualquer software, tá? Pode até fazer no SketchUp, que hoje dá para fazer também. Ele tem que ser exequível. Então é uma falha muito grande dessa geração de pensar como as coisas serão construídas. Então é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que
evidenciar na arquitetura e tomar cuidado. Para isso, a gente envolve aí fases de projeto. Então, ela pediu para eu falar um pouco sobre meus projetos, depois a gente vai entrar no Instagram e fazer esse tour que eu falei. Mas, gente, a gente tem 3 grandes fases na arquitetura. Vou falar de arquitetura e edificação, tá? Porque senão a gente vai entrar em urbanismo, interiores, teria que ser um outro dia. Então, arquitetura. A gente tem estudo preliminar, primeira coisa. Depois do estudo preliminar, o que a gente tem? Desenvolvimento de projeto legal e desenvolvimento de projeto executivo. Algumas pessoas colocam aqui no meio o anteprojeto. Não precisa ter essa classificação necessariamente, porque, obviamente, você vai desenvolver o projeto depois que ele está aprovado no estudo preliminar. O estudo preliminar não é simplesmente um 3D. O estudo preliminar é uma planta, né, no software que vocês quiserem, resolvida com medida e dentro do quê? Das normas que precisam ser atendidas para a gente fazer um projeto. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que a Lá, sabe? Tá. A Lá trabalha no Alphaville. Eu vou falar uma coisa que tá gravando, né? Então, vamos lá. Adoro essas coisas gravando. Sim. A Lá, ela é... Gente, tem gente que detesta ela. Você sabia disso, né? Sei. Por quê? Porque ela é rigorosa. Você manda o PDF e você manda o DWG. Porque ela vai conferir se 1,50 é 1,50 ou é 1,51. Se for 1,51, na verdade, se for 1,49, esquece, ela não vai aprovar. Mas isso é o certo. Então, estou fazendo o estudo preliminar, voltando. Eu já tenho que estar pensando que aquilo vai ser construído. Não adianta eu fazer um bolo, né, fake, por fora, que não tem recheio por dentro. Na hora que você cortar, que graça tem. Você fala, ai, que lindo, mas e aí? Não ficou na minha memória aquele sabor gostoso. Então, o estudo preliminar é onde você vai trabalhar com o cliente. Como é que a gente faz o estudo? Aqui no escritório é um padrão que eu fiz depois que eu trabalhei nos Estados Unidos e dá um trabalhão. É um tiro no escuro, pode dar super certo e pode dar super errado, mas a gente faz assim. Então eu vou contar para vocês os segredos do bolo. É o seguinte, a gente faz todo o projeto em planta. Primeiro eu faço tudo à mão. Ainda sou da geração do que faz tudo à mão. A minha cabeça só cria à mão. Se eu sentar para desenhar qualquer coisa no AutoCAD, eu desenho super rápido. Eu fui vários anos desenhistas de CAD, então ok. Mas a minha cabeça funciona à mão. Então eu crio à mão. A velocidade do traço, o apagar, o voltar, o raciocínio e a mão, assim, é como se fosse uma extensão da cabeça, né? O desenhar. O meu desenho é lindo? Não é lindo. Tio Ed, meu desenho é lindo? Não, meu desenho não é lindo. Mas ele é um desenho que está pensando o tempo inteiro em como a pessoa vai entrar, o fluxo que ela tem e tudo que o cliente me pediu. E eu já estou vendo a casa pronta. Então, a gente tem que desenhar primeiro na imaginação. Primeira coisa, desenhar na imaginação. Estou no estudo, estou desenhando na imaginação, tentando pegar, absorver como uma esponja tudo o que o cliente pediu. Tudo. E, gente, cada cliente é de um jeito. Então, assim, parece uma terapia, um escritório de arquitetura, né? Você entra na vida da pessoa, que às vezes tem uma economia de vida e fala, eu quero minha casa assim, a mulher quer de um jeito, o marido quer do outro, o filho quer do outro, o cachorro também hoje dá palpite, e assim vai. Você tem que fazer o estudo, tá? Aí a gente faz a mão. Processo de apresentação para o cliente é transformar isso tudo numa planta, em qualquer software, pode ser SketchUp, pode ser AutoCAD, totalmente com medidas, layout. Primeira vez que o cliente for ver o projeto, ele vai ver assim. Além disso, ele vai ver toda a casa em 3D, construída no eixo Z, né? Y e X, estou no CAD. Construo ela no Z, todinha, falando de arquitetura, não estou falando de decoração. Então, você vai ver fachada, vai ser corredor lateral, que não é muito bonito, mas às vezes é bonito, enfim. Depende a casa, né? Onde ela está localizada. Enfim, se é uma esquina, cada coisa vai ser de um jeito. Então, a gente faz a planta, com medidas e layout, e depois a gente faz toda a parte em 3D da casa, voltada para a arquitetura. Hoje, é uma tendência muito grande do mercado, essa coisa de integração de espaço. Então, a gente, às vezes, mobilia a casa, nessa fase do estudo, simplesmente para o cliente entender o espaço como um todo. Mas ali eu não estou falando ainda de decoração, se o sofá é aquele, nada. Tá, é um trabalhão. A gente faz planta, imagem e vídeo. Tudo isso no item 1. O vídeo é aquele, né? A gente usa muito Lumion, não sei quais softwares que vocês usam aí, né? Mas tá cada vez melhor e mais rápido e mais fácil. É rápido, a coisa acontece, tem que ter um computador, pelo menos um bom, bem bom, né? E aí a gente apresenta o nosso estudo.
Outro dia eu gravei um vídeo, coloquei no Instagram, chama Casa Cenário. Se vocês forem no Instagram, @Artemis Fontana, a gente começou uma série e eu coloquei lá a Casa Cenário, que inclusive é uma casa no Alphaville. Então vai lá no íconezinho do GTV e assiste a Casa Cenário. É um vídeo mais paradinho, mas a casa é lindíssima. Não porque a gente que fez, não, mas é uma casa muito bonita mesmo, assim. E é um cliente meu de 2018, essa casa está ficando pronta agora. Ele contratou todos os pacotes que a gente tem, o pacote completo. Quando a gente começou o estudo com ele, que é isso que ele viu, a planta, as imagens e o vídeo, ele já gostou. A gente já deu o tiro certo. Tem outros que a gente não dá o tiro certo, porque a pessoa não sabe também onde ela quer que você mire. Então, o estudo é algo muito maluco, que às vezes o cliente não entendeu a piada. E não é porque ele não entendeu a piada, porque ele não tem capacidade, não é isso. É porque também às vezes nem ele sabe o que ele quer. É raro isso acontecer. Vamos dizer assim, de 100% dos projetos, a gente acerta 80%, bem na prima, assim. Os outros 20%, cada um tem uma história que vai pro livrinho aqui do escritório, né? Aquele que acertou mais, aquele que não acertou nada. Teve uma cliente que bateu o recorde, nós fizemos 14 estudos, Edmilson. 14 estudos. Imagina o trabalho que é isso em hora, né? E depois do 14º, a cliente falou, não, eu gostei mais do segundo. Juro, é sério isso, é sério. Então, gente, tem a ver com esse é o sistema que eu trabalho, não é o sistema que para ninguém trabalhar, cada um trabalha como quiser. Mas eu tô falando o segredo do nosso escritório, né? Que acho que tudo que a gente compartilha, a gente vai colocando na cabeça, filtrando e tirando o que é melhor para a realidade de cada um. Bom, fizemos o estudo. A Casa Cenário, que é essa que eu tô falando do Instagram, então o sorriso foi bem no começo. Se o cliente pedir para mudar uma porta de lugar, qualquer coisinha que seja, gente, um quarto um pouquinho maior, o que for, a gente vai renumerando esse estudo, estudo 1, 2, 3, 4. Artemis, você cobra por estudo? Não. Louca? Não. Na residência, eu não cobro por estudo. Eu ponho no contrato o número máximo, tá? Que eu já sei que tá dentro do bom senso de qualquer pessoa. Se a pessoa passar do bom senso, por exemplo, esse 14º, ela vai pagar um adicional de contrato. Aí vem uma coisa que é muito importante no escritório de arquitetura, que a gente podia até deixar para falar uma vez, que eu dei uma aula na pós de Agudos sobre isso, que é sobre organização, contrato, essa parte de servidor, como a gente organiza, que também é bem legal, assim, né, para não começar tudo atrapalhado. Então tá, gente, vamos lá, lembra? Estudo, voltando, né? Estudo, projeto legal e projeto executivo. Terceiro. Fizemos um estudo. Aí o cliente deu ok, aprovado. Segredo. Hoje, Edmilson pode me falar se eu não estou falando a verdade. Ele é de outra geração, gente. Hoje, o cliente faz o projeto junto com o arquiteto. Eu fiz Unesp e fiz USP, né? Quer mais severidade do que USP. Hoje, o cliente faz o projeto junto com o arquiteto. Hoje, ele tem Pinterest, ele tem Instagram, ele tem o vizinho, ele tem do lado da frente do ele tem o almoço em família, ele leva o projeto, ele conversa com todo mundo. Então, ele precisa fazer parte disso. E a gente, o profissional, tem que orientar até que ponto aquilo que ele está te pedindo tem sentido ou não. E como eu sou muito sincera, assim, acho que é uma coisa que eu tenho. Às vezes a pessoa até assusta, mas eu sou bem sincera. E às vezes eu falo, olha, você não entendeu a piada. Eu vou tentar criar outra piada, mas numa boa, né? Há uns 10 anos atrás eu ficava ofendida quando um cliente pedia uma alteração. Ficava triste, a gente amadurece muito, né? E isso é mais do que política da boa vizinhança. É entender que o ser humano hoje, ele precisa fazer a casa, tô falando de residência, muito mais. Comercial, essas coisas não, tá? Clínica, isso não. Mas a residência dele, ele tem que dar o pitaco dele, quer dizer, ele tem que sentir que ele fez o projeto junto com o arquiteto. Isso, se a gente falasse isso há uns 5 anos atrás, podia ser ofensivo, mas não é. Cabe o psicológico da gente. Ah lá, acho que minha bateria vai acabar já. Entender tudo isso e transmitir isso em projeto da melhor forma, né? Daniele falou verdade, eu não sei quem é Daniele. É uma loucura, né, gente? E aí ele se perde em referências, que vira
a pior receita do bolo que existe. Então, ele quer colocar chocolate com couve, com cenoura, com tomate, com arroz, sei lá o quê. Eu sou péssima na cozinha, só sei que essas coisas não combinam. Então, ele começa a trazer um monte de referência e fala, eu quero pôr tudo junto. Aí você tem que entrar, fala, olha, isso aqui, né? Eu fui muito tempo professora de história da arquitetura. Então, essa parte de referência, de linguagem, de estilemas, todas essas coisas, a gente tem que tomar um tremendo cuidado. Hoje também o cliente, na fase do estudo, ele tem que definir com você o estilo que ele gosta. Tem gente que não tem estilo, né? Nem ele tem estilo. Ele não sabe se ele quer pôr hoje um verde ou se ele quer pôr um vermelho ou se, sei lá. Então, ele não tá bem com ele mesmo e joga para você resolver isso. Isso também acontece com a metade, assim, um percentual muito alto. Então, eu vejo essa parte do estudo como projeto em si. Ali, ele vai continuar sendo desenvolvido, mas ali ele já foi resolvido. Ali ele tem que ser execuível, entendeu? Não adianta fazer um estudo lindo no 3D lindo no estudo e depois você fala, e agora como que eu resolvo isso? Não vai dar, não dá para cobrir, não tem calha, né? Não tem estrutura. Aí, gente, o cliente falou, esse é o estudo que eu quero, a gente vai para o desenvolvimento de projeto legal, que hoje tem essa coisa, a maioria das residências que a gente faz, o padrão que a gente faz, envolve aprovação no residencial e depois na prefeitura. Eu não sei como é que está em Lins, alguém sabe me dizer? A prefeitura já é digital aí? Não. Não? Aqui em Bauru digital, né? Mudou muito, né? O Ed deve estar... Gente, imagina, ele fazia projeto à mão, com caneta nanquim, daí dava errado, raspava. Né? Então, assim, olha como a gente tem que estar aberto às mudanças. Hoje, a aprovação aqui em Bauru já é toda digital, então também você não tem que tirar mais 5 cópias, ir lá na CEPLAN, ir protocolado, tudo a gente faz aqui no escritório, sentadinho, que eu acho que, assim, deixou também o tempo da gente um pouco mais bem usado para isso, né? Essa parte digital trouxe 2 coisas para a arquitetura. Uma, a velocidade para aprovação, por exemplo, mas também... Professora de Nilson com as canetinhas. Mas também trouxe a velocidade, gente, que o cliente acha que você altera um projeto. Então, aqui, deu o sorriso no estudo, quer dizer, está aprovado? Está aprovado, eu vou desenvolver. Se você mudar de ideia, né, você cliente mudar de ideia, você vai ter que ter adendo de contrato. Porque uma vez que você pega um estudo e começa a desenvolver ele para virar um projeto legal, virar um projeto executivo, aí você debandou uma série de desenhos liberados em função do embrião que está aprovado. Então, a gente também tem esse cuidado. Para nós, o estudo é o cerne da questão, ele tem que ser uau, por isso a gente investe tanto nele. E, ao mesmo tempo em que eu ligo o meu lado criativo, que é o lado direito do cérebro, eu ligo o lado esquerdo, que é o técnico. Talvez esse seja muito o perfil de Artemis Fontana, assim, e na verdade da equipe toda, a gente ficou tudo meio nóia, assim. Então a gente tem um lado muito criativo e um lado muito técnico, que às vezes um puxa o outro para o planeta Terra, e isso é bom, né? Aprovado o estudo, a gente vai para projeto legal, que é totalmente interno, e faz essa aprovação no residencial e na prefeitura. Uma dica aí do segredo do bolo, para quem às vezes até está estagiando em algum lugar, é arquivar, gente, todos os documentos que envolvem essa aprovação. De forma digital, obviamente, né? Guardar no servidor do escritório. E também isso em papel para o cliente. Quando ele for tirar o habite da casa, muita coisa ele vai precisar dessa fase inicial sua. Então, se você já der isso para ele, faz ele assinar que ele recebeu, ele vai guardar essa pastinha e quando ele precisar, tá tudo lá. Você não vai ter que, daqui a 2, 3 anos, pegar e mexer com isso de novo, né? É uma maneira também de otimizar tempo, né? De a gente ser mais, assim, programado com aquilo que a gente se propõe a entregar, entregou e dali para frente a responsabilidade de quem recebeu. Partimos para o executivo. O segredo do executivo. Tic-tac tem que bater o tempo todo, obviamente, né? Quando a gente faz o executivo execuível, a gente também tem que pensar pelo menos o básico de uma estrutura, de uma engenharia. Semana que vem eu vou colocar um vídeo desse programa do IGTV, que eu converso eu, engenheiro e pedreiro. Porque, gente, é uma tríade que se não tiver afinada, é um desaforo que acontece. E só cansa todo mundo. Então, quando a gente está fazendo executivo, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos, assim, fáceis. Vou fazer um forro de gesso, de madeira, o que for. Vou fazer um forro.
E ali, depois, no meu 3D, no meu interiores, eu vou querer um cassete de 4 saídas. Por exemplo, hoje a gente tem cassete de 4, que é antiguíssimo, faz 1000 anos que tem, né? E a gente tem aquele de uma saída só, que é mais novo. Não sei se vocês já viram. Então, eu vou querer um de 4. O que eu falei? Cassete, ar-condicionado. Ar-condicionado, é. Então, gente, vamos lá. Executivo, tô desenhando, tá? Vou fazer um forro de gesso. A distância do forro de gesso até a laje, você tem que saber quanto você vai deixar para depois que você vai pôr ali. Se for um ar dutado, não passa. Eu deixei 15 centímetros. Nem o gesseiro direito vai conseguir pôr o gesso. Não cabe a mão, né? Eu deixei 40 centímetros. Não, o cassete vai caber. O cassete é de 4 saídas. E agora esses de uma saída é muito legal. A gente também tem no Instagram um apartamento que a gente fez em São Paulo. Depois se der para entrar aqui, eu entro. Eu entrei aqui. Se quiser... Como é que faz? Passar por aqui. Aqui, ó. Tem aqui nos 3 pontinhos. Eu vou mostrar aqui, ó. E aí a avó sai também junto? Sai. Pensa a pessoa que nunca fez, né? Aí, a gente também, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Tá indo? Tá indo, né? Compartilhou aí, gente? Eu tô com ele aqui na tela. Quer que eu abra o meu? Ai, não sei o que fez. Tá compartilhando. Tá? Parou. Assim, ó, dá pra ver? Dá pra ver aí, ó? Agora tá tudo preto. Aqui, tá com delay. Mas eu acho que vai transmitir... Tá transmitindo o quê? Na hora que compartilha? A tela inteira. Então Tudo que aparece na tela. Obrigada. Gente, desculpa, eu não tenho a mínima noção de como é. Tá aparecendo? Que legal. Se você me mensagem, não vai ver. Então vamos lá, ó. Eu tô no Instagram, @artemisfontana. Aí a gente criou uma série que é um projeto por semana. Se você vier aqui nesse ícone 2GTV, que é 1, 2, 3, eu apertei aqui, a gente tem as capinhas, né? Então, por exemplo, essa casa é casa cenário. Clica nela, vai ter o vídeo. Então, aí eu vou correr aqui rapidinho, vocês vão assistindo o que interessa e tal. Essa semana, eu coloquei a Sala Troféu, que é um dos projetos mais legais que a gente fez. Arquitetônicos, tá bem no comecinho aqui, ó. E todo esse complexo, essa imagem de drone, a gente fez e a gente decorou também a sala, a academia, outras coisas. E que a ideia aqui, gente, trazer o projeto pronto e, mais que isso, é ensinar e inspirar as pessoas, né? Por exemplo, deixa eu abrir o Leon aqui, que é um residencial que a gente fez também ali na saída de Piratininga. Tem umas imagens aqui, ó, bem essa aqui, eu acho. Vamos lá. Que vocês vão ver na minha cabeça o ar ali cassete. Lembrei dele. Tá vendo ali atrás da minha cabeça? Então, esse cara, para estar aí, eu tenho que ter um forro de pelo menos 40 centímetros. Quer dizer, essa minha platibanda e tudo que está feito aqui tem que estar pensando nisso, né? Tem que estar pensado nisso. Essa saída de emergência também tem que estar pensada. Então, isso no estudo, volta aqui lá. Isso. Se quiser parar. Isso no estudo... Joia. Isso no estudo, gente, que está lá aprovado agora no executivo, tem que se tornar execuível. Ok? Hoje é dia. Você não quer falar daqui? Eu falo. Eu vou mudar de tela. Cadê? Ótimo. Aqui você. Aí, outra coisa que é assim, essencial, Edmilson, que tem uma base muito forte na engenharia, vai me entender muito bem. A gente hoje, quando vai fazer um projeto, a gente tem que... Cortou o som. Acho que você desativou o microfone, então. Vou nessa, né? Aí, gente, altura de viga, por exemplo, algo fundamental para você pensar que depois você vai dar esse projeto executivo para o engenheiro. Então, ó, estudo, projeto legal, que envolve a aprovação no residencial e na prefeitura, se for residência, óbvio. E terceiro, executivo. Quando eu faço executivo aqui, até hoje, Ed, até hoje eu corrijo. E você sabe o quanto eu sou detalhista. Eu tenho... Louca.
Mas eu tenho, assim, uma equipe, gente, que todo dia eu durmo e agradeço a Deus pela vida das meninas, que são arquitetas, trabalham comigo, foram minhas alunas. Elas vestem a camisa do escritório como se o escritório fosse delas, assim, na verdade o escritório é nosso, né? Ele não é só meu, assim, ele é nosso. Eu não quero estar aqui para deixar uma coisa só para mim, assim, não tem o mínimo sentido, né? Ontem a gente perdeu uma pessoa da nossa família por Covid, 48 anos, e eu falei lá, hoje foi o velório, eu não estou muito bem, mas vamos lá, né? E a gente entende que a vida é o legado que você deixa de ensinar, né? A pessoa vai lembrar de você, poxa, Edmilson sentou comigo lá no meu 5º ano e me ensinou a desenhar um parafuso. Ele me ensinou outras coisas, mas eu lembro desse dia, não sei por quê. Então, esses legados que a gente tem, né, para dar, é muito importante. O nosso objetivo no Instagram hoje é esse. O meu objetivo hoje no Instagram é esse. Eu fiquei 3 meses rascunhando isso. Quando eu olhei no final do ano no Instagram, eu falei, gente, mas essa não sou eu, né? Então, tinha um banheiro lindo, um quarto maravilhoso, não sei o que, mas eu preciso ensinar, eu preciso dar um jeito de alguma maneira, o nosso dia a dia, motivar as pessoas, motivar os alunos, tanta gente que ama arquitetura, né? Eu imagino quantos cursos particulares hoje existem no Brasil. São poucas as universidades públicas, então o número de vagas é super reduzido, e como isso é uma paixão, né? Então a ideia nossa é essa, é ensinar. Às vezes a sala de troféu fez bem para um, e não fez, assim, não acrescentou nada em outros 50, mas fez bem para um. Essa é o nosso objetivo, está alcançado. Então, voltando no executivo, a gente quando fala que tem que ter uma viga para segurar um certo vão, e também um pilar, né, porque o pilar também vai ter a espessura dele, né, o tamanho dele como um todo, a viga também, altura, espessura, tudo. A gente não vai calcular ali ferragem, eu nem tenho competência técnica para isso, mas para isso o nosso executivo tem que estar pensado que o engenheiro vai receber esse projeto e ele vai fazer esse cálculo. E aí vem um trabalho na surdina, que hoje quase nenhum arquiteto mais faz. E nem vende, mas a gente também tem e faz parte do segredo do sucesso. Eu acho que eu vou escrever, não um sucesso, gente, porque a gente é demais, mas um sucesso porque dá certo, né? Um sucesso, assim, que faz bem no trabalho. Então, qual que é o trabalho na surdina do executivo? Você desenha isso pensando que o engenheiro vai receber e que ele vai precisar fazer isso parar de pé. Tá, aí a hora que ele recebe isso, ele faz o dele, né, a parte dele. E o engenheiro tem uma formação nada lúdica, né, como a nossa, nada pensado em design, essa pegada do balanço, da leveza, ele não tá vendo nada disso, ele tá vendo como aquilo vai parar de pé, certo? Ele foi doutrinado para isso, assim como nós, arquitetos, futuros arquitetos e todo mundo dessa galera que ama design é doutrinado de uma outra forma. Então, o nosso lado direito é muito mais treinado, por isso que às vezes a gente esquece o lado esquerdo, que é o técnico, e o engenheiro é muito mais o técnico. Então, quando ele pega o projeto de um arquiteto, ele vai fazer aquilo parar de pé. Se para ele essa viga desceu 10 centímetros, ok, na sua cabeça é a morte, porque aquilo vai interromper aquele forro que vinha contínuo. Então, o trabalho na surdina é pegar o projeto do engenheiro. Você entregou o seu para ele, ele fez, ele te devolve, você põe os dois um do ladinho do outro e compatibiliza. Compatibilização de projeto. Isso é um trabalho, gente, que os arquitetos, as universidades, eu não sei onde que tá, eu acho que é preguiça mesmo também, sabe? Porque é um trabalho, dá trabalho, né? Mas ele é quieto, é um trabalho que se você for explicar para alguém como faz, a pessoa fica até com preguiça de ver, né? Porque assim, você fala, e daí? E daí que depois de pronto, que ninguém está visualizando pronto, só o arquiteto, né, ele tem que estar com tudo na imaginação, fala, nossa, não vai acontecer. Isso evita, gente, eu diria que metade dos problemas no escritório de arquitetura. Porque, e né, fica na obra, porque o que acontece? Você está atendendo, você está acabando executivo, liga o construtor e fala, viu, Artemis, a gente concretou a viga e agora o projeto está aqui e não vai dar certo. Você fala, como assim não vai dar certo? E não tem o que fazer, porque é concreto, gente, né? Tem ferro dentro. Às vezes dá para dar uma raspadinha. Ed, você já deu uma raspadinha embaixo da viga até chegar no ferro, assim, ó, né? Porque o cara errou, aí você quer passar o forro, assim, ó. E isso, gente, acaba com o seu dia, porque você fala, pô, mas aquela sala que ia ficar assim, que estava no 3D, que estava no estudo, que estava no legal, que estava no... né? Então, nessas 3 fases de projeto arquitetônico, estudo, projeto legal e executivo,
é muito importante a gente ter zelo por todas elas e não atropelar as etapas. Uma coisa que o cliente pede é para a gente soltar o executivo junto com o projeto legal, né? Então, ele pede para eu soltar o 3 junto com o 2. Eu não solto. Aí eu explico para ele, se no 2 me dá um comunique-se, como é que eu soltei o 3? Comunique-se é um parecer pedindo qualquer alteração do seu projeto legal por algum motivo, né, que não atendeu a norma, sei lá, alguma coisa. Então, você tem que ler o comunique e falar, poxa, aqui no máximo é 2% e eu pus 3%. Então, você tem que alterar o projeto, alterar o executivo, obviamente. Então, a gente só libera o executivo, não é nem depois que é para o na prefeitura, é depois que o engenheiro me entregou dele. Porque aí, eu soltei um papel só certo, ninguém vai me ligar no meio da obra. Se ligar é porque eu errei. Não que eu não possa errar, né? A gente pode errar. Mas, assim, foi tomado um zelo muito grande, assim, um cuidado muito grande para que a obra fosse execuível, que é o que eu falei lá no começo, lá do 3D, Então, a gente pensar que isso tem que se tornar realidade. Esse, gente, é o nosso pacote de projeto arquitetônico residencial. Hoje, o escritório, 80% do que ele faz é residência, é o morar, né? Ou residência ou apartamento. Sei lá, por força da natureza, isso aconteceu de forma natural. Acho que a mulher tem essa coisa do lar, não sei explicar, mas hoje o nosso carro-chefe é residência. A gente faz outras coisas também que estão aí dentro desses 20%, urbanismo, a gente já fez loteamentos, escola, clínica, residência, mas o que manda hoje, nosso faturamento é na parte do morar. Então, esse é um processo de projeto arquitetônico quando o cliente tem um terreno novo. Depois a gente vai ter sucessivos pacotes de acordo com a situação de cada um. Mas se você tem um terreno novo e você fez a arquitetura e você quer ir para o próximo pacote, você vai para o pacote de detalhamento, tá? Então, o pacote 1, que é de arquitetura, envolve o estudo, o projeto legal e o executivo. O pacote 2 envolve o detalhamento. E o pacote 3 envolve toda a parte de interiores. Aí eu acho que detalhamento e interiores a gente pode falar de uma outra vez, porque é muita coisa, né? Que vai cansar a cabeça de vocês. E é assim que a gente tem trabalhado e feito. Quando a gente acaba o executivo, a gente volta no 3D e volta no vídeo lá do estúdio e refaz. Porque sempre, gente, tem uma alturinha que mudou por causa dessa compatibilização, né? Então, aí quando o cara vai lá e mostra o play ou não sei o que você construiu, o eixo Z é igualzinho do executivo. Com isso, você não consegue cobrar R$15 o metro quadrado, entendeu? Que é uma coisa que tá um absurdo, né? As pessoas querem ganhar dinheiro com reserva técnica e não querem ganhar dinheiro com projeto. Então, a gente tem, não sei se o Edmilson já ouviu falar isso, mas falar, a Artemis é cara. Eu não acho que eu sou cara, eu cobro o trabalho que a gente faz. E eu vivo disso, né? Então, o arquiteto tem que ser como um médico, né? Onde você tem, no mínimo, o valor X de consulta, sabe? Tem o médico mais novo, júnior, tem o tarará, tem o sênior, né? E isso, logicamente, como um advogado, como qualquer coisa assim. Como qualquer coisa assim, não. Eu acho que a medicina é muito unida nisso, né? A gente tem uma tabela ali, e os advogados também são, bem, mais ou menos. Ela falou mais ou menos, então deve ser mais ou menos. Eu sei que a gente não é, né? Mas é uma coisa que a gente tem que precificar esse trabalho. E isso não é muito caro. Eu garanto para vocês que tem hora que eu fico até chateada com essa coisa do caro e do barato. A gente faz muita decoração, né? Muito. E a gente trabalha com marcas que são top do mercado brasileiro. Gente, tem sofá que custa R$60 mil. Vocês sabiam disso? Você sabia disso, Ed? Aí o cliente fala assim, eu gostei desse. Você fala assim, o quê? Aí você lembra quando você cobrou o projeto. Você fala, pô, mas você vai pagar um sofá? Isso, gente, a gente atende clientes que têm muito, muito poder aquisitivo, não são todos disso não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas um sofá custar um negócio desse, e aí ele acha que o seu serviço é caro, né? Que foi metade ou menos da metade, enfim, depende do tamanho. Então, a gente tem que, desde a universidade, saber que a gente tem valor, né, daquilo que a gente faz, e o valor nosso tem que estar num bom projeto. Que eu garanto que isso vai fazer você diferente no mercado. Vai fazer de você ou dono ou funcionário diferente no mercado. Hoje, as meninas que estão comigo, como eu falei para vocês, elas são diferentes no mercado.
é muito difícil encontrar pessoas comprometidas e que queiram fazer diferença no mercado com todo esse critério, né? O que a gente vê na mídia social, o que a gente vê, que às vezes as pessoas são notoriedades numa rede social, mas elas não têm conteúdo, né? Isso daqui a um tempo também a gente vai virando, né? Eu sou da época do Orkut. Orkut lá. Tinha. Orkut, Ed. O Ed já teve alguma coisa dessa? Acho que não, né? A gente vai entendendo que as coisas vão mudando conforme as gerações, mas que a gente tem que, na verdade, ter um conhecimento para a gente, né? E não toda hora ficar consultando, eu não sei isso, porque isso faz bem, isso engrandece a gente de verdade. E a arquitetura, eu sinto falta hoje, como eu falei lá no início, de ter esse comprometimento com essa galera. E eu queria ver essa galera ensinando a gente coisas, essa galera, vocês, tá? Ensinando coisas que... Hoje eu tenho 44 anos, comecei a dar aula com 22 na Unesp. Eu entrei na faculdade com 17, muito novinha. Então, assim, hoje, para mim, existe um mundo acadêmico e existe um mundo prático. E eu, por curiosidade e afinco, quis fazer parte dos dois, né? Faço parte dos dois. Então, fui mestrado, doutorado. Mas se eu conversar com meus colegas de doutorado sobre o que eu estou fazendo no escritório, não me interessa para eles. E se eu conversar com meus clientes sobre o que eu fiz no doutorado, dificilmente interessa para eles. Então, eu falo que tem um abismo. Não é, Ed? Vamos falar a verdade, né? A gente está aqui para... Gente, a gente tem que entender as coisas para a gente... se abastecer delas e fazer isso bem para a gente. Então, assim, existe o mundo acadêmico e o mundo prático. Existe um abismo, né, entre a teoria e a prática, sempre existiu, mas isso não pode deixar a gente emburrecer, e não é que um é melhor que o outro, né? Então, de alguma maneira, nessa trajetória toda, eu por curiosidade, sei lá, por jeito meu, eu procurei ter essas duas coisas, mesmo sabendo que um interessa para o outro, para cada um desses lados, né? Para quem estiver curioso sobre essa parte acadêmica, eu acho que é um viés interessantíssimo para quem não gosta da parte prática de projeto e que abre fronteiras, literalmente. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu lembro, na época, o Edmilson era coordenador da Unip, e eu falei, Ed, você não acredita, cara, ganhei uma bolsa da Columbia University, porque nem eu acreditava. E, na verdade, até hoje é muito engraçado, a gente vive umas coisas, e se fosse o meu mundo prático, isso não teria acontecido. Eu não ganharia uma bolsa da Columbia por conta do escritório, eu ganhei por conta do doutorado, e porque minha pesquisa tinha tudo a ver com uma linha de pesquisa deles. Então, assim, sabe quando o ar conspira a favor, e você nem sabe muito bem por quê? Então, o viés que uma parte acadêmica pode dar na carreira de um arquiteto é fantástico também. Inclusive, morar fora do país, nunca mais voltar, né? Que seria maravilhoso também. O Ed sabe que eu sou meio louca para virar rapidinho. Então, gente, é isso. Eu espero ter colaborado com vocês. Estou à disposição. Não sei se a gente vai conseguir fazer tour. Vai lá. Eu não sei se consegue, gente. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eles às vezes mandam aqui. O molde brasileiro é dar pouco valor ao trabalho do profissional. Exatamente. Amo ver os tipos de vídeos, são muito interessantes. Ai, obrigada, Nicole. Você sabe, gente, deixa eu contar para vocês, está sendo um aprendizado para mim fazer os vídeos. Porque eu tenho um defeito gigantesco. Eu sou perfeccionista, né? E o perfeccionista, para ele, nunca tá bom, né? E a gente sofre com isso, na verdade. Sofre muito. Quando eu resolvi fazer o projeto da semana... da Artemis Fontana, eu marco uma reunião. Então, assim, reunião 3 da tarde, por exemplo. Das 3 às 5, a gente tem que gravar um vídeo. Ficou bom, não ficou bom? O que acontecer, né? Minha filha caiu, porque também ela faz parte de todos os vídeos que eu quero ver isso depois, ela crescendo, né? Uma coisa de mãe, arquiteta, tudo junto. Então, para nós está sendo muito legal, eu estou aprendendo também com isso, porque quando eu me assisto, é muito difícil você se assistir, né? Então, você vê defeitos, para quem é perfeccionista Mas eu estou amando, porque as pessoas estão se inspirando. Tem gente que fala, Temis, eu vou usar esse rejunte na minha casa.
Então, virou um trabalho, assim, que é o que eu queria. Porque quando eu olhei em dezembro, eu falei, meu, isso não sou eu, né? E é uma maneira de eu ensinar a sentar na sala de aula, que foram 12 anos, assim, ensinando. E aí você para e também se sente falta disso, né? De plantar uma sementinha, de deixar uma coisa que faça bem para alguém que, às vezes, na verdade, a maioria das pessoas eu nem conheço, né? Então, é muito legal. Fico feliz, Nicole, que você está gostando, porque se está inspirando e se está fazendo as pessoas aprenderem, esse é o objetivo. O valor do projeto é pequeno comparado ao valor da construção. Exatamente. E do mobiliário, então, um horror, gente. É depressivo. As pessoas precisam entender que um projeto bom, além de ficar lindo, eleva o valor da construção, sem dúvida. Hoje, eu tenho aqui uma carteira de clientes que são empresários e que fazem o projeto porque eles querem colocar a placa e para eles isso aumenta tantos mil a casa. Eles já fizeram esse teste, então para mim também é um negócio, para eles também, e dá certo, né? Muito bacana seu Instagram. Muito bacana seu Instagram. Obrigada, Gustavo, fico super feliz. Adorei saber que você é perfeccionista. Não, eu sou louca da perfeccionista. É difícil, a gente sofre muito quietinha, né? Gostei muito, ainda mais do quarto pomar. Ai, pegou no ponto fraco. Gostei das cores das paredes, cinza, porque estou numa fase que tudo pesquisa mobília e tons de cinza. Eu amo cinza, gente. Acho que desde que eu nasci. Olha aqui o escritório, tudo cinza. Cadê? Onde eu tô aparecendo? Que eu não tô vendo. Você aparece aqui, ó. Eu não tô nem vendo. Aqui. Eu aqui. Então, sempre amei cinza antes de cinza ser moda, né? Todo mundo falava para mim que era uma cor de fórum, triste e tal. Eu adoro cinza. O quarto da Heleninha foi assim. Aquele cinza do quarto dela é um MDF, chama Cinza Sagrada, da Duratex. Se quiser. Que eu vou. Aqui, como que faz? Quer o meu? Tanto faz? Não, já deu, né? Nós estamos aqui, gente? Tá aparecendo escritório aí pelo meu, né, pessoal? Então, ó, mas tá aparecendo. Tá sim. Não tá, não. Tá sim. Tá aparecendo o seu tela. Ó. Não. Vai indo pra lá que ele parece. Não. Tá dando pra ver, sim, Ai, que estranho. a tela. Pra nós não aparece. Aqui, ó. Ai, Que céu. aí. Gente, essa é uma casa muito velha, que é de 1974. Nada era arrumadinho assim. Fazendo aos poucos, tá? Seja pouco. Não tem problema com isso. Então, aqui, ó, é a nossa sala de móveis. Aqui onde coloca o reuniões, né? A gente brinca ali. Aqui, antigamente, era a sala de atendimento. Aqui, quando você entra no escritório, aqui é a rua. Então, a gente entrou aqui, tá? Organizado, para ficar mais fácil. A gente entra, aqui a gente já recebe o cliente direto da reunião, ou aqui ele aguarda, que é a nossa sala de espera, tá? Na decoração, eu sempre gosto de coisas que me remetam a alguma coisa que eu já vivi. Por exemplo, essas gravuras são finais, e eu comprei na rua quando eu estava lá em Nova York, muitas histórias assim, isso aqui é uma peça do MoMA, museu também de arte moderna em Nova York. Daí a gente foi, antes do escritório era só isso, 1, 2, 3, e não era nada arrumadinho assim. Essas regras são regras antigas, olha isso. Professora, a gente não tá vendo. Ixi, peraí. Bom, aí a gente... Quem não tá vendo, fixa no Aqui a gente perfil da professora Laís. Tá aparecendo lá. Espera só um pouquinho. Tá normal, Arthur. Pode continuar. Não, tá aparecendo o rosto, tá? Não, tá aparecendo certo? Tá. Fixa na tela. É porque eles têm que fixar o meu, senão qualquer movimento vai trocar a tela. Ah, foi desse aqui, gente. Ó, fez aqui, né? Tá? Então tá. Urbanismo é igual. Então aqui a gente tem banheiro que atrás dessa porta de banheiro. Eu adoro camuflar as portas. Então aqui também tem uma porta de banheiro. Repete a parte das portas que ficou meio baixo. Ó, eu tô mais perdida nesse serviço que eu tenho. Peraí, gente, vamos estar aqui.
Agora sim. Deixa eu desligar o outro. Ó, gente, de novo. Vocês viram. A gente entrou aqui. Do meu lado esquerdo, sala de reunião. Do lado direito, esquerdo. Eu acho que não tá dando certo a hora de ligar o microfone da senhora, não, porque ficou mudo aqui. Oh, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu pôr o fone, se vai. Tem que ativar o dela. Não, tá ativado. Agora tá bom? Pra mim, tá parecendo que o microfone dela tá desligado. O microfone dela está desligado. A hora que você cortou o microfone, cortou dos dois usuários. Olá, a hora que você cortou o microfone. A gente está ouvindo a voz dela pelo notebook e não pelo celular lá. Ah, entendi. Não. Tá bem. Gente, que difícil essa nova vida, né? Acho que tem que desligar lá. Mas tá desligado. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim? Oba! Sim. Gente, eu tô Melhorou perdidaça bastante. nisso aqui. Juro, nunca fiz, então. Ó, cheguei. Ó, eu vou começar de novo porque eu não sei o que foi. Então, ó, a gente entra no escritório. Isso era uma casa da década de 70, foi totalmente reformada. Para vocês entenderem, aqui tinha uma porta. Eu morava dali para trás, tá? Isso depois que a gente fez a primeira reforma. Então, aqui é a sala de reunião e amostras, do meu lado esquerdo. E aí, ou o cliente é encaminhado para a espera do meu lado direito. Aí eu comentei, não sei se vocês ouviram, que esses quadrinhos são originais e eu gosto muito da decoração de ter coisa que me remete a alguma coisa que eu já fiz, do que ficar comprando tudo novo. Então, essa aqui é uma peça de quando eu morei em Nova York, esses quadrinhos eu comprei essas gravuras na rua, também quando eu morei lá. Aqui, gente, atrás dessa porta de espelho é o banheiro que o cliente usa. E essa porta também, ela abre e fecha aqui. Então, a gente tem isso aqui, uma parede de espelho bronze, com as portas camufladas. Aqui é a nossa sala de reunião e amostras. Então, a gente atende aqui. Ficam as amostrinhas, ó. Isso aqui é uma coisa bem legal também, que vocês devem estar estudando na história da arquitetura moderna, né? Sobre os painéis artísticos. A gente voltou a ter isso nas linhas de revestimento. Aqui as madeirinhas que ficam, que o cliente traz e precisa jogar fora. Aqui a gente tem o suporte de apresentação. Tá bom? Dá para ver? Aí, entrando Tá aqui, ótimo. então lembrando que aqui, gente, era uma porta e o escritório só era essa parte. E não era assim arrumadinho, tá? Era uma coisa super simples. Daí a gente entra, eu gosto dessa coisa vazia, sem muita coisa. A lá tá fugindo. E a gente criou esses pilares falsos na marcenaria. Aqui é a nossa sala coração, é a sala de projeto. Aí a gente tem esse jardim, que é uma delícia. Tá com reflexo porque tá fechado aqui, ó. E aqui é a cozinha onde a gente faz as refeições. Quando eu morei aqui, eu morava daqui para cá, não era nada assim, mas a cozinha é a mesma. Então, essa cozinha aqui tem uns 12 anos. A gente faz refeição, almoça, as meninas comem tudo aqui. Tudo acontece aqui também. Aí, aqui é a sala de projeto, que a gente estava fazendo ali sentadinha, né? Edmilson tá aí ainda? Essa prancheta era do Jurandir Bueno, filho.
ó, 4,20 metros, que são 2 portas formicadas. Tem até uma emenda ali que dá para ver. Então, depois que ele faleceu, isso ficou abandonado lá e eu acabei comprando da pessoa que herdou. E tem muita história aqui, né? Muito, muito, muito forte isso. Então, aqui é onde rola tudo, gente, a nossa sala de projeto. E aí tem um visor atrás da lá, ó, que dá para ver a sala do administrativo. Aí é que tá à noite. Ali tem um outro jardim e depois disso é a minha sala. Então, da minha sala eu vejo aqui e aqui a gente vê lá, tá? Tem uma ligação visual. Essas torrinhas brancas, a gente deixa todos os projetos que estão em andamento. Isso é demais, você tem que mostrar. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ó, ela faz assim, ó. Então, lá, mexe aqui, ó, dá uma de... Quer ver? Fecha essa, por exemplo. Então, você pode deixar grudadinho assim. Bagunça, né? A bagunça vai estar desse lado aqui, ó. Aí, por exemplo, você vem lá, um cliente A, B, C, D, enfim, vou tampar o nome só por zelo, né? Então, você vê lá, o ano que foi contratado, o que é o tipo do projeto e o nome do cliente aqui embaixo. Aqui, gente, tudo isso foi feito assim, do jeito que deu para a minha realidade e foi feito aos poucos. Então, como isso era uma casa velha, eu tinha que respeitar também a estrutura para ela não vir abaixo. Mas ela é muito diferente do que ela era em 1970, né? Aqui, eu tinha um pilar nesse canto que eu não conseguiria dar muito jeito, então eu criei esse armário. Isso aqui é um armário. Parece um painel, né? Ó. Mas é um armário e a gente tem todo o arquivo morto aqui. Eu não sei se isso tá arrumado. Tá bom. Tá vendo? E a gente coloca aqui todos os clientes por ordem alfabética que já não estão mais no nosso arquivo do dia a dia, esse arquivo morto. Além desse arquivo morto, a gente também tem um arquivo com papel vegetal, tá? Porque tem alguns projetos que são mais antigos. Aqui é o nosso administrativo. Aí aqui atrás tem o jardim, né, que eu comentei. Tá dando para entender? Aí vem para cá, um banheiro, que é o banheiro das meninas, também tudo embutido, tudo camuflado, né? Aqui é o meu banheiro, que também tem uma porta camuflada, tudo escondidinho. Isso aqui também é um terreno bem legal para o de aproveitamento. Então, é um terreno que tem 22 metros de frente e ele vai abrindo um chanfro. Então, imagina que lá, tá no 22. Aí ele vem fechando, e quando ele chega lá no final, aqui tem outro jardim, tá? Que a persiana tá descida. Ele chega no 0. Então, ele nasce de 22 e morre no 0 aqui, e esses chanfros eu fui disfarçando em projeto. Essa estante é bem fofinha também, para quem gosta de decoração. Ó, o ar-condicionado fica dentro, e a gente vai chanfrando tudo. Aqui é a minha sala, gente. Minha sala não tem nada, porque eu preciso não ter nada aqui para conseguir criar coisas novas. E como eu falei, eu sempre deixo a mesa assim. Então, acabou o dia, eu limpo tudo e faço outro. Eu sempre começo o projeto, tem que estar tudo limpo. Ali é um projeto que vai para aprovação amanhã. Todo aquele calhamaço vai para o residencial. Tá? Então, é isso. A estrutura é essa. Acho que eu mostrei tudo. Daí da minha sala, ó, eu fico aqui sentadinha, né? E a gente enxerga lá o jardim, a administração e o projeto. Essa coisa de ligação visual, eu aprendi no doutorado. Então, eu acho que em alguns momentos a gente pode, sim, interligar, né, a academia com a prática, que é o trabalho do Senai, que é essa ligação visual entre as partes. Eu vou mostrar até o banheiro, que eu falei que eu quero somar, né? Então, ó, esse aqui é o banheiro da galera, das meninas. Ali também é uma persiana bem legal que a gente enxerga o jardim. Olha como o tico-teco tem que ser pensado, gente. Isso aqui tudo foi reforma, né? Então, você enxerga o jardim lá fora, ó. É bem gostoso. Lá, e agora? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quem é o coordenador do curso, gente? Para eu agradecer. É a Karina, ela dá aula em outra universidade hoje. Tá, Karina, muito obrigada pelo convite. Só isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida?
pessoal tá encantado aqui com o seu... É. Ai, sou eu. Com o seu escritório. Gente, eu garanto que minha família é muito simples. Edmilson sabe disso. Ficou tudo mudo. É que tá desligado o microfone. Agora acho que foi, né, pessoal? Sim, só tem que aumentar o volume do Note. Volume do Note. Volume do Note. Aqui. Agora acho que tá ótimo. Melhorou. Ai. Onde que a gente... Aqui? a gente tá aparecendo aqui? Ou lá? Você tá aparecendo aqui, ó. Até o final eu vou conseguir fazer. Eu gostava mais de quando a gente ia lá na frente da aula, assim, né? Acho que todo mundo, né? Ai, Deus, vai passar, né? O pessoal tá falando que o escritório é maravilhoso, Obrigada, muito lindo, gente. zero defeitos. Já tem vários. Sensacional. Gente, eu nunca fiz esse tour, mas eu tô numa vibe, juro, de assim, a gente tem que somar, né? E esse tour, eu queria fazer ele como ele era antes. E quando assim, a gente adquiriu esse imóvel, era muito velho, já tava, nossa, era um horror. Eu vou fazer um vídeo ainda para pôr no vídeo sobre isso, porque é bem louco. E isso é 100% arquitetura, né? Não é fulano rico, não é... às vezes a gente fala assim, fulano deu certo porque casou com um homem rico, ou o outro deu certo porque o pai bancou, né? E ótimo, né, se te acontecer isso, maravilhoso, fica mais fácil. Mas eu mostrei isso não para me mostrar, eu mostrei isso para dizer para vocês que a arquitetura bem feita, ela vai longe. Eu não sei se é o lugar, nem o momento, mas eu acredito muito em Deus, e assim, a mão de Deus sobre a minha vida também é algo poderosíssimo. Então, ele já me barrou muitas coisas, como ele diz assim, para aqui, né? Aqui não dá mais, vira para a esquerda, vira para a direita. Então, assim, é arquitetura com a bênção e graça de Deus sobre a nossa vida, né? E sobre tudo isso daqui. Então, a ideia mesmo é inspirá-los. E quando vocês quiserem vir tomar um café, junta uma galera de máscara, por favor, porque, né, a gente faz um dia, quando estiver podendo fazer visita, essas coisas, Sim, pela universidade. Passada, tudo lindo, que escritório, amei. Maravilhoso. São quantos os alunos? A Mariana é professora, né? Eu não conheço a Mariana. Eu tô vindo assim, eu falei, gente, eu conheço a Mariana de algum lugar. Da Unip? Ela deu aula na Unip também, ela trabalhava no garagem. É verdade! Mariana, fala assim, cada escritório não é de um jeito. É verdade. Mas olha, eu estava escutando você falar e, nossa, eu estava aqui pensando, nossa, é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Principalmente a questão da compatibilização, né? Essa parte é um trabalho que a gente não faz antes de estar no escritório, né? Ou de estar na vida profissional, assim, e faz toda a diferença mesmo. Ele é um trabalho muito quieto, né? E que você vai explicar para o cliente, ele nem entende, né? Você fala, ainda não soltei o executivo que eu estou compatibilizando. Ele fala, mas não está pronto? Você fala, não, está pronto. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas gostei muito de conhecer seu escritório, muito lindo. Parabéns. Obrigada, estou muito feliz. Eu sinto muita falta de dar aula, o Ed sabe disso, né? De a gente que... Bom, gente, o Edmilson, é uma lenda. Faz muitos anos, Ed. É muito... Gente, eu tô com, 22 de formado, certo? E ele foi meu professor, mas ele já era professor, e eu não vou nem dizer quantos anos. Mas isso daí também é bênção de Deus, viu? Então, é muito legal, esses legados, né, que a vida nos encarrega e nos dá. A arquitetura é uma paixão muito louca, mas assim, ou faz bem feito ou faz bem feito, senão não faz, gente, vai ser só mais um no mercado. Pode até assim, eu vou trabalhar com vendas, que é uma coisa que está acontecendo com, eu não sei quantos por cento das pessoas que saem da universidade estão trabalhando com vendas, é uma coisa que a gente podia fazer essa estimativa, né? Mas seja o melhor vendedor na loja, entendeu? Não é vergonha nenhuma isso, mas, cara, você sabe do produto, como aplica, como faz, como tudo, né?
a arquitetura é um leque muito grande, né? Então a gente fica assim com o dedão aberto, aquele leque gigante. Você pode trabalhar só com o luminotécnico, você pode trabalhar só com paisagismo, você pode trabalhar só com a docência. Só com a docência já é um caminhão. Enfim, então a gente mostrei a minha realidade, mas mesmo com essa ideia de mostrar para vocês um pouco como a gente constrói, tijolinho por tijolinho, né? Degrau por degrau. Acho que a Rita e a Marília levantaram a mão. Vocês querem fazer uma pergunta, meninas? Não, eu quero elogiar, quero falar que vocês estão de parabéns, que é maravilhoso esse escritório. Abrangiu muito a nossa mente, porque sai daquele conceito de escritório tradicional. Sim. Nossa, tá todo mundo encantado, maravilhoso, parabéns, sem palavras, tá todo mundo maravilhado com esse escritório. Quando eu estudei sobre o doutorado, eu vou falar de um jeito mais prático para entender. Eu estudei sobre os S's, que é o Senai, o Sesc e o Senac. E o Senai, gente, vocês já foram em algum Senai? O Senai, você está na oficina, então você está lá com o professor da oficina, ele está ensinando você a colocar o pneu no carro, por exemplo, né, de automobilística. E aí em cima, assim, onde eu tô aqui parecendo? Eu não tô... É ruim, né, falar assim. Aí, assim, em cima tem uma sala com visor de vidro, que é onde você está tendo a aula de matemática sobre pneumática, sei lá o quê, e você está vendo o cara pôr o pneu. Então, essa coisa que eu estudei muito forte na academia, mesmo na minha vida acadêmica, eu quis trazer para esse espaço. Fico feliz que você percebeu isso, Rita. É para ser uma coisa bonita, mas descolada, organizada, mas não aquela coisa rígida, né? Porque a gente gasta, gente, quantas horas a gente fica aqui por dia da vida, né? Sim, eu fico muito mais aqui do que em casa, sem dúvida. Saiu totalmente do padrão de escritório que a gente tem na nossa cabeça, que a gente imagina, né? Os ambientes, a camuflagem das portas, ficou perfeito. Eu adoro, a gente adora o hidden door. Em inglês eles falam hidden door, tá? H-I-D-D-E-N, hidden door, tudo hidden door. A gente, é muito bom, né? Marília? Obrigada, viu, Rita? Também gostaria de agradecer, né, a palestra da Artemis. Sobre o escritório, tô louca para poder, assim que possível, visitar, né, para ver pessoalmente tudo isso. É porque, assim... Meu Deus! Gente, eu vou adorar. Eu adoro festa. Ela convidou, ela falou que a gente pode fazer disso. Não, eu tô... Tá sendo gravado isso. Tá sendo gravado. Pergunta você vai se arrepender na hora que a Marília chegar aí, viu? Nossa, Thiago, valeu pela ajuda. Então, eu acompanho um escritório de uma arquiteta de Brasília, que é o Estúdio M4. E o antigo local dela, né, da Emília de Holanda, que é a arquiteta, é bem parecido com o seu escritório. Dela como é que também. Chama? Estúdio M4. A arquiteta é Emília de Holanda. E o escritório dela era o antigo, né? Porque agora eles estão sem prédio. Mas tem essa mesma relação de poder esconder o que dá, mas também é um ambiente muito gostoso e de integração com os estagiários e os arquitetos sêniores do escritório, muito bacana, sabe? Eles têm uma sala de reunião, assim, de confraternização, que eles tinham, né, no espaço antigo, que era muito interessante e todo pensado no conceito, seguindo um conceito industrial, mas também extremamente sofisticado e confortável, né? E é bem legal. E ela tem até o canal no YouTube, né? Eu conheci o escritório, o perfil do escritório no Insta, através do canal no YouTube, e ela fala muito isso que você disse mesmo, né? De que se é para fazer, tem que fazer bem feito, né? Tem um podcast que ela fez em conjunto com a irmã, que é artista formada em artes cênicas, e com mais 3 arquitetas.
Uma delas é de São Paulo, que é a Thaís Ruiz. E as outras são tudo de Brasília, né? A Marina Andrade também é de Brasília, é especializada em luminotex, né? Sim. E vou conhecer essa galera, não vou fuçar antes de dormir. Pode fuçar. E elas dão umas dicas. Esse podcast, eu estou apaixonada por ele. Elas dão umas dicas muito interessantes sobre... Elas falam sobre o empreendedorismo feminino, né? E, querendo ou não, por 4 delas serem arquitetas, elas acabam, de vez em quando, trazendo isso para a realidade delas, né? E foi comentado essa questão do fazer bem feito, independente do que você faça, né? Que você tem que buscar sempre ser o melhor. Se você quer ter um empreendimento, por exemplo, porque a Marina uma vez inventou que queria vender milho. E aí elas comentaram, usaram esse exemplo. Se você quer vender milho, então você tenha a melhor barraquinha de milho. Procure conhecer, né, como que funciona, como que você pode agregar valor, né? E essa questão do estudo também, elas deixam muito claro que o estudo é permanente, né? Que a gente tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar e poder ver algo que eu acompanho, só que está muito distante de mim, porque está em Brasília, para ver uma mesma linha de raciocínio, que é, no caso, você, o seu escritório, aqui pertinho, é muito bacana. Deixa a gente animado para continuar seguindo em frente. Então, eu agradeço muito. Fico triste só com a questão de que você não está conseguindo encontrar estudantes ou recém-formados que desejem, de fato, dar o seu melhor. Marília tá pedindo estágio já, gente, eu percebi. Marília, que ano que você tá? A gente aceita, último ano. Último ano. Eu queria só falar uma coisa eu achei super legal, vou pesquisar sobre esse estúdio L4. Eu gosto de pesquisar pessoas em situações e lugares diferentes do Brasil, né, que são outras realidades também. Sobre ser o melhor. Eu só queria te falar o que eu acho sobre isso. Eu não acho que a gente tem que achar que a gente sempre vai ser o melhor. Do fundo do meu coração. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente sabe da melhor forma pra gente. E isso vai refletir de alguma maneira, né, da maneira que o olho do outro quiser ver. Então, se eu fosse vender milho, eu ia vender da melhor forma, que eu pesquisei, que eu me matei para vender um milho da melhor forma. Mas se o meu foco sempre for pensar no outro, que eu vou ser melhor que o outro, aí eu começo a olhar o rabo do outro e perco o meu. E a gente entra em depressão, aí a gente tem ansiedade, a gente pira, entendeu? Até coisa de rede social, porque você fala, esse fulano é tão feliz, né? Por exemplo, eu posto todo dia no Instagram, desde que a gente começou o projeto da Semana da Artemis Fontana. E eu escrevo a legenda todo dia. Como é que eu escrevi uma legenda hoje? Entendeu? Eu escrevi oi, né? Eu não, falando de uma sala de troféu, a gente fala de conquista e tudo. Então, assim, eu acho que a rede social também, ela às vezes cria uma felicidade o tempo todo que não existe, né, gente? Então, ela sufoca, você não pode ser escravo dela, né? Então, por exemplo, hoje eu falei, não, Artemis, hoje não dá para você postar, porque a legenda que você quer escrever sobre esse projeto, o carinho que você tem com ele, você não vai conseguir falar. Então, não faz. Tudo bem. Então, a gente não pode ser escravo desse ser o melhor, sabe? Porque fulano fez, eu também fiz, e eu tô fazendo. Fulano fez uma casa tão linda, mas eu quero fazer melhor do que ele. Então, assim, eu acho que o melhor tem que ser pra gente mesmo. Acho que é meio que isso que você quis dizer. Eu entendo isso que você está dizendo, talvez eu não me expressei da melhor forma. Acho que eu entendi. Mas elas também têm esse mesmo conceito, tipo assim, o melhor para você, porque tem quadros que elas fazem nas redes sociais que mostram
tipo assim, a dura realidade. Total, sem dúvida. Mas eu acho que é uma doença do século, gente, principalmente para vocês. Para nós já é louco. A geração tá lá mais, né, da Mariana, que é mais nova, acho que vocês têm mais ou menos a mesma faixa etária. A Mariana é mais nova que eu. Gente, não é, Mariana, é uma cobrança o tempo todo, assim, da gente, é isso que eu quero dizer, sabe, Marília, pegando o gancho do que você falou, da gente não se cobrar, de querer ser, ai, gente, pra quê, né, tudo isso vai passar, né, eu quase falei um negócio que tá gravando. Então, eu entendi o que você quis dizer e estou, assim, completando do que eu penso sobre isso, né, eu quero ser o melhor daquilo que eu faço. Como eu disse, os vídeos no IGTV, para mim, tem sido um grande aprendizado, porque eu fiz naquele momento aquilo que eu tinha de melhor. E se eu não fizer isso, não tem como fazer um vídeo por semana, né? Porque você tem que ir lá gravar e acabou, né? E bora, e a gente tem que mostrar o que está acontecendo. Essa é a ideia, o real. Quer seja aquele dia, sei lá, você chorou e está né, cansado, não deu para lavar o cabelo, o que for. E a gente ter essa satisfação, porque eu vejo que uma doença do século é essa coisa da ansiedade, né? Porque a gente acha que o outro está mais feliz que a gente, que o outro tem um projeto mais bonito que a gente, que isso não leva nada a lugar nenhum, né? Aliás, só afunda, né, gente? Acho que alguém levantou a mão, Tamires, eu acho. Sim, eu queria agradecer, né, pela palestra, pela senhora ter apresentado ela pra gente, porque a senhora sabe como que eu sou até na hora da aula. Senhora, não, Edmilson! Em defesa da Tamires, tem que se acostumar, Obrigada, porque a professora Laís e a professora Karina têm a mesma idade que eu, e elas já aceitaram que é senhora. Ok, vamos lá no respeito. Aí a professora Laís, até uma vez eu comecei a falar sobre ansiedade e tal na aula. Falei, professora, a gente fica muito assim, focada em fazer aquilo, porque todo mundo está fazendo, em chegar em algum lugar. E desde o começo da sua palestra, eu gostei muito do que você falou, que a gente não precisa ser dono de tudo, a gente, né, cada um tem o seu ponto de ser o melhor naquilo que vai fazer bem. E foi muito bom, foi muito leve, uma forma muito didática, e me fez, pelo menos, enxergar bem próximo, né, do que você queria passar pra gente. Não me deu distanciamento do que aonde eu posso chegar. E eu gostei muito e agradeço pela sua disponibilidade pra gente. Obrigada, Tamires. Fico muito feliz. O leve, você me deixou mais leve. Muito feliz, obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma observação? Tem algumas mensagens mais aqui. Gente, de verdade, eu preciso aprender. Eu posso começar a elogiar de novo. Onde que lê as mensagens aqui, lá? Palestra maravilhosa. A verdade é que às vezes desanimamos da arquitetura, dá vontade de desistir e ir vender galinhas. E também nos frustramos com as nossas falhas. E durante o curso, nem ao menos conseguimos entender o motivo de não ter dado certo. Falar de processo de trabalho, a prática, é muito raro e tão importante. Muito obrigada. Integração de um espaço com o outro sem interferência, comunicação visual. Se quiser linkar aí, tá? Não, tô lendo junto. Vai faltar lugar para tanto aluno. Eu acho que o dia que a gente for lá vai faltar lugar para tanto aluno. Quantos são no curso, gente? São bastante? Tinha 100 inscritos hoje, que tinha mais, só que não cabe na sala. Ai, que legal. Ana Paula Tem que ter um evento. Tem que ter um evento na Unilins que a gente não tem aula e que leva todos os alunos para conhecer o escritório. Uma excursão. Uma visita técnica. Ai, gente. Já vamos. Tem que passar logo essa pandemia, pelo menos, né? Pelo menos a gente está vacinado. Os Estados Unidos já está quase todo mundo vacinado, assim, na nossa idade toda. Sim, né? aqui, ano que vem, sim, né? Se Deus quiser. Mas o café não foi de educação, não, é para vir mesmo. É para vir. Foi demais, muito obrigada, Ana Paula, principalmente sobre o comecinho da palestra, onde você citou a geração render. Sempre foi uma preocupação minha por não ser o meu forte. Sempre achei que isso poderia me prejudicar futuramente. Mas o ponto de muitas vezes não ser execuível foi certeiro demais, me aliviou.
Concordo, tem um caso toda a turma. Olha, que maravilhosa. É Estúdio M4, agora que eu vi, tinha sido do L. Que, beleza, eu notei aqui. Obrigada por compartilhar a experiência, Raquel. Estou encantada. Adorei a palestra. Arquitetas sérias como você me fazem me apaixonar ainda mais pela arquitetura. Muito obrigada. Matheus, é gratificante receber tantos conhecimentos importantes, tanto na parte da concepção de projetos, quanto na mega inspiração desse escritório muito lindo e perfeito. Obrigado pela inspiração, pela disposição em nos orientar e nos ensinar a ser um bom profissional. Muito obrigada, foi gratificante conhecer um pouco mais dos projetos. Estou emocionada com essa palestra maravilhosa. Gente, a Artemis tem que voltar. E alguém levantou a mão agora também. Tio Ed. Bom, Tio Ed, não é? Sou eu, sou mim. Estão escutando? Está saindo a voz? Tamo, Ed, tamo. Legal. Foi uma lembrança muito feliz dessas professoras meninas, né? A Mariana, a Karina e a Laís, né? Elas fazem uma confusão quando eu chego antes na sala de aula, porque elas entram, eu não percebo que a professora entrou, porque elas são tão jovens, né? Que eu fico esperando elas chegarem, às vezes elas já estão lá, estão conversando com os alunos, a interação é muito incrível, né? Por causa dessa proximidade, né? E é uma experiência muito, muito rica. Assim como você, elas também vieram da Unesp, né? Foram meninas assim, bem distintas. A Mariana, por exemplo, é muito tímida, muito quieta, né? A Laís, quando ela veio da aula, ela virou para mim e falou: professor, o senhor lembra de mim? Né? Eu sou sempre muito franco, né? Com muita vergonha, eu respondi: Laís, eu não lembro de você, né? Depois que eu vou conseguindo lembrar dos alunos, à medida que vão conversando, que eu vou ouvindo a voz, e que elas conversam entre elas, eu vou localizando o aluno pelo lugar que ele senta, né? Mas você lembra também que eu tenho dificuldade de guardar nome, né, de alunos, porque são muitos, são 40... Sim, nossa, muito tempo, gente. 41 anos de formado e 36 anos, né, de escola, 37 agora, e eu tenho muita dificuldade de guardar. Mas foi uma felicidade muito grande delas, né, lembrar do seu nome, maior ainda, né, dessa criançada toda que está num processo de formação. Eu continuo pensando aquilo que eu te falava lá na escola, né? Eu adoro dar aula para essa turma, que é aquela gente que vem do trabalho durante o dia e à noite estuda. E a única ocasião que eu não brinco, que eu não faço ou não arrepio o pelo, é quando eu vejo que o aluno perde no sono. Eu tenho um profundo respeito por isso, né? Na parte de disciplina eu me incomodo, você sabe que eu chamo atenção, né? Mas quando o aluno pega no sono, eu tenho um profundo respeito. Eu entendo o que é um dia de trabalho, porque a minha vida também foi assim. E é muito importante, né, as pessoas que vêm trazer de forma tão transparente, tão aberta e tão generosa, né, eu sempre uso essa expressão, a experiência vivida, como que linkou, né, lá no passado, né, que colou a ideia de estudar arquitetura, como que entrou no mercado, como que é a vida profissional. Isso é muito bom para eles, né? Porque eu acredito na cabeça de todo estudante, né? Assim como na música, né, do Milton Nascimento, né? E fala de coração de estudante, que ele canta maravilhosamente, né? Tem também a cabeça de estudante. O que eu vou ser depois que eu me formar? Como vai ser o after day? Como vai ser o dia seguinte depois de formado? É muito assustador isso daí, né? Eu tenho um trabalho, eu vou ter trabalho depois, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo estuda para poder transformar, sim, a própria vida, para mudar, né, de patamar, para ter reconhecimento, né? Não reconhecimento obrigatoriamente, necessariamente,
pela sociedade, mas o reconhecimento que a gente possa ter diante de si mesmo, daquilo que nós nos exigimos, nos cobramos, né, e nos comprometemos a fazer. E, então, como estudantes, escutamos, ouvimos as pessoas exporem suas experiências, né, isso faz diminuir um pouco, né, aquele medo, aquele receio, né, aquele receio tão responsável de que o dia seguinte, depois de formado, vai ser um dia muito diferente, que não é para ser assustador, né, mas também não é para ser ignorado. A gente tem condições, sim, de poder transformar, É a Laís que está com interferência. Gente. Imagina. Então, para eles é muito importante isso daí, né? O encanto em ver o escritório, né? Ver o escritório bem montado, bem bonito, né? Isso é legal. Todos poderão ter esse escritório, né? Precisa de entrega. A Artemis sempre foi muito de entrega, né? Exageradamente entregue, né, para o trabalho, com uma energia incrível. Ela não contou aí que ela é compositora, ela não contou aí que ela toca violão. O violão tá aí, Laís? Vê se você acha por aí. Ai, deixa eu procurar, professor. Agora eu ferrou, né? Esse tio Ed apronta sempre no final, viu, gente? Vocês vão esperando na formatura. É uma pessoa, acima de tudo, leal. Eu quero fazer esse momento porque a semana passada mesmo, nas caminhadas que eu faço diárias com a Soninha fez um comentário que ela sempre fez. Ela me chama de Ed, como você, né? Ed, a Artemis sempre foi muito leal a você. Né? Eu quero que você saiba que ela pensa isso de você. Estou fazendo isso em público, né? Que ela faz essa colocação em relação, né, ao processo de transição, né, de quando eu deixei de ser coordenador e você foi coordenadora, e a forma leal e correta com que você trabalhou e desenvolveu as atividades. E acho importante dizer isso. Com relação à sua exposição, eu gostaria de destacar 3 questões, né, que você colocou que é muito importante, que a gente repete em sala de aula, mas é muito mais importante, parece, quando vem alguém de fora e diz, né, nós projetamos para as pessoas, não para nós. Foi muito importante, foi logo no começo da sua exposição, né. Agora eu posso falar isso e vou dar um nome para essa frase, que vai para minhas frasezinhas de orelha de lousa, até o que eu tenho até hoje, você sabe disso. Eu sei. E no seu tempo, né? E ontem eu cravei uma também, tá? E dá para os alunos linkarem, né, com a palestra de ontem, em que foi uma palestra também muito interessante do Edson Elito, em que ele mostrou um projeto do SESC, né, do Sistema S, e ele usou a mesma expressão que você colocou. Verdade. A transparência, né, na comunicação visual, as pessoas se enxergarem dentro dos edifícios, né? E ele traz isso de uma experiência de projeto, você traz isso de uma experiência acadêmica, né, que você perseguiu, né, essa sua percepção, essa tese, e conseguiu comprovar, né, que a origem dessa arquitetura vinha dos Estados Unidos, né, que tinha um conceito atrás disso. Isso é uma conversa muito, assim, pessoal que eu tive com a Artemis, e sei o que a motivou a fazer esse doutoramento depois, né. Então, você veio hoje, né, confirmar uma colocação textual ontem, assim, foi falado literalmente, né, que o SESC, no projeto dele, era tudo envidraçado, né, porque é uma filosofia do Sistema S, o Sistema SESC, SENAI, SENAT, SESI, né, ter essa transparência, né, que as pessoas se vejam e que possa haver interação visual e provocar estímulos e interesses, né, por todas as atividades que acontecem lá dentro, né. Além disso, de ser uma característica também do setor, que procura sempre ter um espírito muito democrático, que é o sistema produtivo, né.
E por fim, né, para agradecer, né, eu estou querendo linkar a sua exposição com a de ontem, né, para fazer uma última colocação, para nós que trabalhamos com escalas, né, a lição que fica humana de hoje, né, é a escala da proximidade que você deu. Né, você fez uma exposição na escala 1:20, tá bem? Você se mostrou, você se abriu, né? Você criou sinergia, né, e empatia para a forma de trabalhar. Isso eu quero deixar como um agradecimento especial a você, né? Essa transparência, né, que veio lá né, de outras oportunidades, né, ela se viu aqui também, ela se fez aqui. Então, obrigado, né, por essa transparência, por essa escala, né, de deixar os alunos tão à vontade como eles se sentiram com você. Isso é um mérito, eu conheço o seu carisma, a sua forma de lidar e tratar as pessoas. Parabéns, continua assim. Obrigada, Ed. Nossa, eu estou feliz. E que o grande arquiteto do universo continue a iluminando. Tá? Amém. Obrigada, muito obrigada. Eu sou viver também. A Bridicica, que eu faço ela sair nos vídeos também. Eu quero a tua propaganda no escritório. Fico muito feliz, Ed, muito mesmo. Obrigado. Eu diria que eu já estou tentando chegar na escala do parafuso ainda, tá? Na 1:5. Muito obrigado, tenho muito respeito e admiração por você, muito mesmo. Obrigado. A gente enfrentou uma época difícil ali naquela transição de coordenação, né, curso e tudo que envolvia nota e outros nomes, está gravando, melhor a gente não pôr. Mas, enfim, né, conseguimos. Conseguimos. Obrigada. Obrigada, gente. Eu agradeço o convite, mando um abraço para a Karina. E o café continua de pé, Marília, e todo mundo. A gente depois organiza, mas é sério mesmo, pode organizar, só precisa ver o negócio do convite, né? Precisamos melhorar. É um prazer. Ouviu, eu tô aqui Thiago? Ouviu? Aê! Vai faltar espaço. Arte, muito obrigada, viu, por disporem seu tempo para falar com a gente, de coração. E vamos encerrando por aqui, pessoal, que a Artemis também tem outro compromisso daqui a pouco, tá bom? Obrigada mais uma vez. Gente. Obrigada, fique com Deus. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, Artemis. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Mariana. Gravação.